Biografia de Gladys Aylward, capítulo 11. Veículos que voavam como insetos. Gladys correu pela rua estreita, passando pelo comerciante de carvão e pelo vendedor de velas. Ela estava a caminho do Iêmen, para se reportar ao mandarim. Ela o visitava toda vez que voltava das viagens de inspeção de pés. Nos últimos tempos, todos os seus relatórios eram idênticos. Não havia mais garotas com os pés amarrados no distrito. A prática fora eliminada. Gladys estava pensando em como fazer seu relatório parecer interessante, quando notou uma senhora idosa que ela nunca vira antes sentada à beira da rua. Gladys olhou para ela de perto. A senhora idosa usava joias de prata pesadas e grampos de jade no cabelo, todos muito comuns em Yangsheng. No entanto, seus sapatos de pano verde brilhante de fato chamaram a atenção de Gladys. Ela nunca tinha visto ninguém na província de Shanxi com sapatos dessa cor. Aquela simplesmente não era uma cor comum para sapatos. A curiosidade levou a melhor, e Gladys decidiu descobrir um pouco mais sobre a mulher, e caminhou na direção dela. Quando estava prestes a dizer alguma coisa, uma criança pequena e desgrenhada espreitou por trás da mulher. Gladys ficou horrorizada com a condição da criança. A criança estava suja e vestida com farrapos, e seu estômago fundo, como de alguém faminto. A garotinha protegeu os olhos da luz do sol e olhou para Gladys. Disse Gladys à mulher: "A criança está muito doente." "Isso não é da sua conta", respondeu a idosa com um sotaque estranho. "Além disso, se ela morrer, eu posso conseguir outra para substituí-la, a qualquer hora que eu quiser." "Você está enganada", disse Gladys. "É da minha conta. Eu sou Ai Wendy e estou a caminho de ver o mandarim em pessoa. É melhor você fazer algo com aquela garota agora." Ela colocou tanta autoridade quanto era possível em sua voz. "Não quero a menina. Não preciso dela", disse a mulher com voz de deboche. "Dê-me $2 e ela é sua." Gladys recusou horrorizada. A mulher a observou de forma astuta. "Tudo bem, você é dura na barganha. $1,50 então." A mulher deu um sorriso que revelou uma boca quase sem dentes. Gladys ficou chateada e com raiva. A estranha com sapatos verdes tratava a menina como se fosse uma cabra ou uma galinha a ser comprada para um banquete. "Eu não compro crianças. Eu vou falar com o mandarim sobre você", disse Gladys. E com isso ela foi em direção a ele. 1h30 depois, após passar por todas as formalidades de cumprimentar o mandarim e contar-lhe sobre a mulher que vendia crianças a apenas 100 metros dele, Gladys perguntou-lhe de forma direta: "O que vamos fazer a respeito?" Os olhos do mandarim fixaram-se em Gladys, e com grande ênfase ele disse: "Não faremos nada. Concordo com o fato de não ser boa a existência de vendedores de crianças, mas não há nada que possamos fazer a respeito. Os vendedores pertencem a grupos poderosos de criminosos. Se tentarmos detê-los ou interferir de alguma forma, eles nos farão nos arrepender grandemente." Depois que falou, o mandarim pegou seu martelo e bateu no gongo, ao lado de sua cadeira, sinalizando o fim da audiência e a dispensa de Gladys. Enquanto Gladys caminhava em direção à porta, o mandarim deu uma ordem: "Sob nenhuma circunstância você deve chegar perto da vendedora de crianças de novo. E você também não deve repetir a conversa que tivemos sobre isso com ninguém. Isso é uma ordem." O coração de Gladys bateu com pesar no peito. Mandarim ou não, ela sabia que precisava falar o que pensava. Ela se virou para encará-lo, curvou-se de novo e disse: "Eu vim para a China porque Deus me enviou. Não posso obedecer às suas leis quando elas diferem das leis de Deus. Vou perguntar a Deus o que devo fazer com a vendedora de crianças e farei o que ele disser." A boca do mandarim se escancarou de surpresa. Gladys supôs que era a primeira vez que alguém falava assim com ele, e com certeza a primeira vez que uma mulher tinha falado daquele jeito, e ainda por cima, uma mulher estrangeira. Ela não esperou pela reação dele. Ela se curvou uma última vez e virou-se rapidamente e foi embora. Gladys ainda tentava decidir o que fazer sobre a situação quando se virou para a rua onde vira a vendedora de crianças. Com certeza a mulher ainda estava lá. Assim que a mulher avistou Gladys, ela gritou: "Senhora, vou lhe fazer uma oferta melhor. Apenas 150 em dinheiro local." Gladys retrucou: "Não tenho 150 em dinheiro local."
e além disso eu não quero a criança. Enquanto as palavras saíam de sua boca, Gladys percebeu ser incapaz de deixar a menininha morrer nas mãos de uma pessoa tão sem coração. Ela parou, virou-se e olhou para a mulher dizendo: "Não tenho muito dinheiro, mas vou lhe dar o que tenho no bolso." A mulher sorriu maliciosamente e perguntou: "E quanto seria?" Gladys procurou no bolso do casaco e tirou algumas moedas equivalentes a 9 centavos de libra inglesa. Ela segurou as moedas na palma da mão estendida para a mulher ver. "Está feito", declarou a mulher agarrando o dinheiro. "Leve-a embora." Gladys pegou na mão da garotinha, que ela imaginara ter 4 ou 5 anos de idade. Juntas, elas continuaram descendo a rua. Quando Gladys chegou à estalagem, a enormidade do que acabara de fazer começou a atingi-la. Ela acabara de comprar, ou adotar, como preferia pensar, uma menininha. E dessa forma ela se tornou mãe. 9 centavos, como a menina passou a ser conhecida. Engolia todo o bocado de comida que lhe era dado. Depois de algumas semanas, ela se transformou em uma menina saudável e feliz. Ela adorava morar na pousada, e Gladys nunca teve um momento de pesar por ter seguido seu coração, e não a ordem do mandarim. Um dia, depois de 9 centavos estar morando na pousada por cerca de 6 meses, Gladys estava de pé no balcão no andar de cima. De repente, ela viu 9 centavos correr no portão até o pátio. A criança gritou: "Ayuendé, você está com muita fome hoje à noite?" Gladys achou a pergunta bastante estranha, mas respondeu: "Sim, estou. Yang está nos fazendo um delicioso ensopado de milho." 9 centavos olhou para ela e perguntou: "Eu vou comer um pouco menos no jantar. Se eu comer um pouco menos, você come também um pouco menos?" "Por que faríamos isso?" perguntou Gladys. "Encontrei um garoto aqui fora, e ele está com muita fome", disse a menina apontando para o portão. "Se eu comer um pouco menos e você comer um pouco menos, e nós juntarmos esses 2 menos, teremos o suficiente para alimentá-lo também." Gladys sorriu para si mesma. A menina estava sempre à procura de crianças necessitadas. Ela respondeu: "Está bem, vou comer menos com você, e o menino pode comer conosco. Traga-o para dentro." E assim o menino órfão de 8 anos também se tornou parte da família. Gladys deu a ele o nome de Menos, em homenagem à sua primeira refeição juntos. Agora que Gladys tinha 2 filhos, ela sentiu que deveria se tornar cidadã chinesa para que não precisasse se separar deles, caso algum imprevisto ocorresse. Ela conversou com o mandarim sobre o assunto, e apesar de ter tomado 9 centavos contra suas instruções, ele concordou em ajudá-la. Juntos, eles preencheram muitos documentos, e em 1936, Gladys Aylward tornou-se a primeira missionária estrangeira a receber a cidadania chinesa. Na mesma época, a senhora Smith, sua querida amiga, faleceu. Nos 6 anos de permanência de Gladys em Yangsheng, a senhora Smith a encorajara e a apoiara em tudo. Ela tinha sido gentil e compreensiva, sem levar em consideração que ela era a pessoa mais próxima com quem Gladys poderia conversar em inglês depois do falecimento da senhora Jane. Logo depois, um casal galês, Jean e David Davies, veio para Zhenzhou assumir o posto da senhora Smith. Os Davies eram um casal tranquilo, e Gladys gostava da companhia deles, embora às vezes precisasse ser lembrada de falar com eles em inglês, porque se acostumara a falar no dialeto de Yangsheng. A vida assumira um ritmo feliz para Gladys. Uma convertida viúva da vizinhança veio morar na pousada para cuidar das crianças quando Gladys precisasse partir em viagem como inspetora de pés. Quase todas as aldeias que Gladys visitava agora tinham uma pequena igreja. Enquanto caminhava pelos campos, Gladys ouvia o som dos hinos cristãos ecoando pelos vales. A população local adorava cantá-los enquanto trabalhava. Gladys fez muitos amigos entre os tropeiros, e todas as noites a pousada das 8 Felicidades ficava lotada com eles. A família de Gladys também estava crescendo. 9 centavos encontrou outra criança a vagar sozinha, em uma encosta do lado de fora da muralha da cidade, e a trouxe para casa. Ainda que Gladys pedisse ao carcereiro da cidade, dia após dia, para descobrir de quem o menino era filho, ninguém o reivindicara. Então, Boa tornou-se o 3º filho de Gladys. Nesse mesmo ano,
O Rio Amarelo, que faz fronteira com a província de Shanxi ao sul e a oeste, transbordou. Muitos refugiados se deslocaram para os pontos mais altos nas montanhas. Um deles era um menino chamado Francis, que não tinha ninguém para cuidar dele. Então Gladys o trouxe para sua família crescente. O Mandarim trouxe para Gladys seu próximo filho. Ele e Gladys haviam se tornado bons amigos, e ele confiava completamente na avaliação dela. O Mandarim recebeu a responsabilidade de cuidar de uma menina órfã de 8 anos e decidira que Gladys seria a melhor pessoa para fazê-lo. O nome da garota era Lan Xiang e ela se juntou a 9 centavos, Menos, Boa Boa e Francis na pousada das 8 felicidades. É claro que Gladys tinha muito trabalho para mantê-la ocupada com 5 filhos para cuidar. Mas a cada ano que passava, as pessoas do distrito de Yangsheng, além do Mandarim, começaram a confiar nela cada vez mais para ajudar a resolver seus problemas. Quando o Mandarim tinha uma decisão importante a tomar, procurava Gladys para ouvir suas sugestões. Quando o administrador da prisão quis que seus filhos fossem para a escola, ele pediu a Gladys que começasse uma, e ela o fez. No entanto, havia um problema que Gladys não poderia resolver, mesmo que ela soubesse o que estava por vir. No começo, não parecera nada incomum. Os tropeiros traziam rumores vagos sobre a guerra. Ninguém pensava muito naquilo, porque a China sempre estava em guerra com parte de si mesma, ou com seus vizinhos há séculos. Gladys lembrou-se de não conseguir passar por Chita no trem em que viera, por causa de uma guerra não oficial entre a China e a Rússia. Com o passar do tempo, no entanto, a guerra começou a soar diferente das outras guerras locais. Não era apenas mais uma guerra de fronteira. Os japoneses invadiram a Manchúria e estabeleceram seu governo lá. Eles não pareciam satisfeitos em apenas ocupar Manchúria. As tropas japonesas agora se mudavam para uma parte mais a nordeste da China. Ainda assim, tudo parecia muito longe de Yangsheng, que ficava aninhada entre os picos e os vales áridos da província de Shanxi. Então, em uma manhã clara de primavera, em 1938, os cidadãos de Yangsheng ouviram um estranho zumbido no ar. Eles correram para fora das casas e foram para as ruas ver o que poderia emitir aquele som. Eles examinaram os céus. Logo seus esforços foram recompensados pelas formas de 5 aviões que brilhavam prateados ao sol da manhã. Um ponto vermelho brilhante em um quadrado branco decorava as asas dos aviões. As pessoas na cidade se alegraram e aplaudiram. Nenhum deles jamais haviam visto um avião antes, embora muitos tivessem ouvido dizer que havia veículos que voavam como insetos. Enquanto as pessoas assistiam, as escotilhas na parte de baixo dos aviões se abriram, e o que parecia para as pessoas como caixas pretas começaram a cair do avião. As pessoas na cidade riram e aplaudiram um pouco mais. As crianças pequenas foram colocadas sobre os ombros dos pais para terem uma visão melhor, e toda a guarda do Mandarim recebera permissão para correr para fora para ver a cena magnífica. Então a primeira caixa preta atingiu o chão e produziu uma forte explosão. "Bombas!" alguém gritou. "Entrem! Estão jogando bombas!" Quase ninguém sabia o que era uma bomba. Mas as pessoas podiam ver por si mesmas o que uma bomba podia fazer. Os cidadãos de Yangsheng gritaram e mergulharam em busca de cobertura. Por toda a cidade, bombas caíam, abrindo enormes buracos onde antes existiam prédios. Quase ninguém sabia o que era uma bomba, mas as pessoas podiam ver por si mesmas o que uma bomba fazia. Os cidadãos de Yangsheng gritaram e mergulharam em busca de cobertura. Por toda a cidade, bombas caíam, abrindo enormes buracos onde antes existiam prédios e deixando pessoas mortas nas ruas, pessoas que momentos antes haviam ficado emocionadas ao ver o primeiro avião. Gladys estava no andar de cima da estalagem, orando com alguns novos convertidos, quando o ataque ocorreu. Ela ouviu os aviões no último momento, e antes que ela pudesse reagir, uma bomba atingiu o canto sudeste da pousada. Gladys ouviu o barulho ensurdecedor. A estalagem estremeceu, e o chão em que ela estava se dissolveu. Gladys caiu no chão no andar inferior e perdeu a consciência completamente. Quando despertou pouco tempo depois, seu corpo estava preso sob um peso esmagador de tijolos, além das vigas.
Ela podia ouvir vozes em meio aos sons na destruição. Ela gritou por ajuda. 1 hora depois, os últimos pedaços de madeira foram retirados de suas pernas e ela estava livre. Ela se levantou com cautela. O corpo estava cheio de cortes e machucados, mas nenhum osso fora quebrado. Depois de um rápido gole de água, Gladys começou a trabalhar para ajudar a tirar as outras pessoas que estavam no andar de cima em oração e agora estavam presas nos escombros. Na hora do almoço, todos haviam sido encontrados e retirados vivos. No entanto, na rua do lado de fora da estalagem, outra bomba matou 9 aldeões. Era quase impossível para Gladys e as outras pessoas da cidade crer no que lhes acontecera nessa manhã de primavera. Uma manhã comum se transformou em um pesadelo dentro de alguns segundos. Ninguém tinha a menor ideia que os japoneses bombardeariam a aldeia. Em um instante, a vida de todos os aldeões virou de cabeça para baixo. Gladys abriu caminho pelo que restava da pousada e começou a procura de seu estojo de primeiros socorros. Enquanto procurava, seus filhos que estavam na escola na hora do ataque vieram correndo pelo portão. Gladys os envolveu em seus braços e os beijou agradecida por todos estarem vivos. Ela lutou para não chorar, quando imaginou como teria sido se qualquer um deles tivesse sido mortos. Quando terminaram de se abraçar, Gladys disse às crianças que ficassem perto da estalagem e começassem a limpar os escombros enquanto ela ia à cidade para ver o que poderia fazer para ajudar. Minutos depois, segurando o estojo de primeiros socorros, Gladys virou a esquina no final da rua. A cidade estava devastada. Nas ruas, havia agora enormes crateras. Onde antes existiam lojas e casas, pilhas de entulhos estavam queimando. No entanto, a visão das pessoas sangrando e gritando além dos mortos fez Gladys parar no meio do caminho. Ela olhou para o estojo de primeiros socorros e por um momento pensou em voltar. Ela viu muita destruição e dispunha de pouquíssimo material para trabalhar. Então ela ouviu um gemido nas proximidades. Ela olhou em volta e viu a cabeça de uma mulher despontando por entre uma pilha de tijolos. A visão da mulher estimulou Gladys a entrar em ação. Ela olhou em volta de novo. As pessoas que não pareciam estar feridas vagavam de um lado para o outro em um estado de torpor. Gladys reconheceu o vendedor de legumes e um dos professores. "Gente!" ela gritou. "Venham todos aqui imediatamente!" Bem devagar, como se saíssem de um transe, as pessoas começaram a se reunir em torno de Gladys. "Devemos trabalhar juntos. Há muito para fazer. Vamos começar aqui", disse ela apontando para o local onde a cabeça da mulher que estava gemendo se projetava para fora da pilha de tijolos. "Os feridos devem ser levados para o inhamen. Os cadáveres devem ser transportados pelo portão oeste, depois enterrados em um grande terreno no cemitério. E precisamos abrir caminho pela rua principal." Gladys parecia muito mais confiante do que se sentia. Para sua surpresa, porém, as pessoas começaram a fazer o que ela dizia. Gladys trabalhou toda a tarde e a noite, enfaixando ferimentos e colocando ossos quebrados no lugar de forma simples. Quando a primeira luz do amanhecer tocou o horizonte, ela olhou para cima a tempo de ver o rosto do mandarim pairando sobre ela. Como era estranho vê-lo andando sozinho sem sua poltrona e seus criados. Ele se curvou até Gladys, que se inclinou de volta para ele. O mandarim estava procurando por ela. Ele tinha notícias e não eram boas. Um mensageiro do mandarim de Luan acabara de chegar em Yangsheng para avisar as pessoas de que os japoneses haviam capturado Luan e agora marchavam em direção a Zhezhou. De lá até Yangsheng era apenas 2 dias de marcha. Com uma clareza aterradora, Gladys entendeu o motivo do bombardeio japonês. Eles estavam enfraquecendo a cidade para depois invadir e conquistar com facilidade. A destruição ao redor deles não era o fim do sofrimento,